Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendente, todos aqueles que amam a palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, sou obreiro, professor de escola bíblica dominical Márcio, e nós gostamos de publicar aqui neste canal uma série de estudos bíblicos, programações evangélicas, tudo isso para a edificação do povo de Deus. E nesta oportunidade nós publicaremos aqui a lição número 5 da classe de juvenis, que tem como tema a grande tribulação. O texto principal dessa lição está em Mateus capítulo 24, versículo 21, que diz: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Este é um tema recorrente. Para nós que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que não passaremos por este tempo, por este período de grande aflição que acontecerá aqui na Terra. Há pessoas que creem que os cristãos passarão por este período, mas nós não acreditamos pelo motivo justo. Que motivo é esse, irmão Márcio? É que este período, a palavra de Deus nos fala, que será um período de grande aflição, que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Ou seja, este período de grande tribulação acontecerá de maneira global e universal. Os cristãos anteriores, das épocas anteriores, passaram por um período de tribulação, passaram por um período de ira da parte do inimigo, ou seja, os cristãos que foram mortos pelo Coliseu Romano, pelos imperadores que surgiram na época em que eles viviam e perseguiram severamente esses cristãos ao ponto de matarem eles. Muitos foram mortos por amor ao Evangelho. Só que isso foi tribulação que aconteceu local, em cada região. A palavra de Deus nos fala que no final de todas as coisas, no final dos tempos, haverá uma grande tribulação, a qual nunca houve do princípio do mundo e nem haverá jamais. É de proporção global. E nós estudaremos um pouco a respeito disso. Detalharemos aqui nos pontos e subpontos de como será esta grande tribulação. Mas, irmão Márcio, nós seremos arrebatados antes. O Senhor Jesus não deixará nós passar por isso. Isso é o que nós acreditamos, sim. Mas é importante nós sabermos os acontecimentos deste período para que nós possamos, então, nos preparar melhor para a vinda, para o arrebatamento da igreja. Para o arrebatamento da igreja aos ares com o Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe desta lição está em Mateus capítulo 24, versículo 20 ao 29. Aqui nós abordaremos aqui nesta lição 4 pontos importantes, tratando especificamente deste período tribulacional. O primeiro ponto vai tratar sobre o conceito de grande tribulação. De acordo com as Escrituras, o período denominado de grande tribulação corresponde à 70ª semana de Daniel, Daniel 7:25 e Daniel 9:27, e está dividida em 2 fases, de 3 anos e meio cada. A primeira marca o estabelecimento do reino do anticristo por intermédio de uma manifestação carismática do falso profeta, assinalado assim um período aparente de paz. Na segunda fase, o anticristo revelar-se-á como uma personificação do mal e dos poderes demoníacos da terra. Antes de nós entendermos melhor com relação ao falso profeta e o anticristo, nós precisamos entender também com relação às semanas proféticas, a qual Daniel profetizou em Daniel capítulo 9, versículo 27 e também Daniel 7:25. 7:25 vai falar sobre 69 semanas de anos, ou seja, a cada semana simboliza 7 anos. Né? E Daniel, quando fala de 69 semanas, ele está falando que este período será um período em que acontecerá várias coisas. Por exemplo, o Messias será tirado, cessará
as ofertas de manjares, os sacrifícios, e isso aconteceu dentro do período das 69 semanas, ou seja, 69 semanas de anos. Este momento já se encerrou com a ida do nosso Senhor Jesus Cristo ao céu, com o Senhor ter vindo aqui neste mundo e ter feito cessar estes sacrifícios. Porém, a última semana, a qual o profeta Daniel nos fala, ela nunca aconteceu para o povo judeu, porque a palavra de Deus nos fala que é preciso o templo estar erguido, e esta pessoa que vem com a personificação de Cristo, que na verdade é o anticristo, que enganará todas as nações, essa pessoa virá e se assentará na casa de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então é necessário o terceiro templo ser construído, e ainda não aconteceu do terceiro templo ser construído. Por isso que nós acreditamos que este templo será construído, será feito no final de todas as coisas, mais especificamente próximo do período da grande tribulação, porque virá uma pessoa que unirá todas as nações da terra, implantando aí uma falsa paz, implantando aí uma comunhão com os judeus. E esta pessoa que terá esta função de unir todos os povos, ele também construirá, ajudará a nação de Israel a construir um novo templo, o terceiro templo. E quando isto estiver concluído, a palavra de Deus nos diz que em 3 anos e meio, ele então que irá querer parecer Deus e ficar no lugar de Deus dentro do templo. Então, neste momento, os judeus percebem que quando ele quer ser Deus, quando ele quer parecer Deus, quando ele quer que os judeus adorem a ele como Deus, então os judeus que são vacinados contra a idolatria, eles não aceitam esta imposição do anticristo, então ele se revela, então ele se manifesta, então ele começa então a fazer com que as nações ao redor combatam a Israel, destruam a Israel. E neste período é que a palavra de Deus nos fala que acontecerá os outros sinais, que Deus permitirá que o anticristo se manifeste com sua fúria, que também é permissão de Deus para aquelas pessoas que não quiseram aceitar ao Senhor Jesus enquanto era tempo, que não quiseram participar do arrebatamento enquanto era tempo. Neste período será levantado o falso profeta, ou seja, um líder religioso que unirá forças com o anticristo para poder ser aceito por todos os povos. Um líder religioso, né, que tem o domínio, que tem o poder de influenciar várias nações, se unirá com o anticristo para que eles pudessem então ser um só, ser manifestado aí neste momento a unidade, a trindade satânica, feita pelo dragão, o anticristo e o falso profeta. O segundo tópico dessa lição vai tratar exatamente sobre isso, a manifestação do anticristo. Satanás terá permissão para dominar a terra na grande tribulação. Ele formará uma trindade satânica. Em Apocalipse 13, lemos a respeito de 2 bestas, uma que sobe do mar, Apocalipse 13, 1, 10, e outra que emerge da terra, Apocalipse 13, 11 e 18. Elas serão aliadas do adversário. Satanás, o anticristo, o falso profeta, tomarão posse da terra por um período de tempo determinado. E aqui, meus queridos professores, levem para os alunos das classes que há especulações com relação à pessoa do anticristo, de quem será o anticristo. Muitos dizem que é um judeu, muitos falam que virá da França, muitos falam que virá da Europa, outros falam que virá de outros países, né? Então, nós não temos especificamente esta pessoa detalhadamente falando sobre o anticristo nas Sagradas Escrituras. Há bases que nós podemos, então,
ter uma ideia de como será esta pessoa, de como será ela, mas nós não temos uma revelação clara de quem será esta pessoa nas sagradas, no período da grande tribulação. Por exemplo, ele será um homem de carne e osso, um líder político mundial poderoso, personificando o próprio Satanás, o dragão, que é apresentado como se fosse Deus, que é o que diz Daniel 11, 36 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 ao 4. O anticristo exercerá domínio sobre todos os povos, com a proposta de restabelecer a ordem das nações, ou seja, a união de todas as nações para um só propósito, para um só objetivo. Ele também será um grande orador com habilidades de um grande líder político aos olhos do mundo. Ele será a solução para os problemas e fará paz com todos por 3 anos e meio, que corresponde à primeira metade da grande tribulação. O nome do anticristo mostra que essa figura se voltará contra tudo que for de Cristo, ou seja, ele se voltará contra os princípios morais evangélicos cristãos, ele se voltará contra tudo que vá em direção a Deus, ele se voltará contra tudo que tem o nome de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele se voltará contra todas aquelas pessoas que têm o exemplar da Bíblia na mão, todas aquelas pessoas que querem levar na sua vida uma conduta ética cristã. Este anticristo ele se voltará contra tudo, contra todos que se dizem que é servo do Senhor Jesus. Então será um período de grande problema, de grande ira, de grande tribulação para aquelas pessoas que querem servir a Cristo. Mesmo neste período, eles terão que ganhar a sua salvação perante a sua morte física por amor ao Evangelho. O anticristo também será ajudado pelo falso profeta, a besta, um grande líder religioso, que juntamente com o inimigo de nossas almas, o diabo, dominará a terra e subjugará a todos e desejará o lugar de Deus entre todos os povos. Então nós vemos aí que este homem que se levantará no período da grande tribulação será um homem poderoso, será um homem que tem uma influência mundial, será um homem que também alcançará uma ajuda de um líder espiritual religioso também muito influente, será um homem que fará a união de todas as nações, será um homem que no início do período da grande tribulação implantará ali uma falsa paz, será um homem que estará aliado com os judeus, né, colocando aí os favores, os objetivos judaicos para que isto possa acontecer, como por exemplo a construção do terceiro templo, a adoração, a volta de sacrifício. Tudo isso será apoiado pelo anticristo no período tribulacional, e num determinado momento em que esse anticristo vê que não conseguirá ter o apoio, a adoração dos judeus, ele se rebelará, então irá contra os judeus, irá tentar destruir os judeus. E este momento, então, se trará com a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus para poder salvar a nação de Israel, pisando aí no Monte das Oliveiras, a qual está escrito em Zacarias 14, e salvará a nação de Israel da opressão das nações e também do anticristo. Ele destruirá o anticristo com o sopro da sua boca, jogará o anticristo e o falso profeta e o dragão no lago de fogo e enxofre, e estará então implantando a partir deste momento da vinda gloriosa do Senhor Jesus o período milenial, que é o que nós estudaremos na próxima lição. O terceiro ponto vai tratar sobre a abertura dos 7 selos. No livro do Apocalipse, lemos que o apóstolo João viu um livro selado com 7 selos. De repente, Jesus, o único que é digno de abrir o livro, se apresentou, tomou o livro da destra de quem estava sentado sobre o trono, Apocalipse 5, 5, 7. E assim desencadeou uma abertura dos 7 selos com as respectivas consequências. A abertura desses 7 selos, meus queridos irmãos, professores,
mostrem isso para os queridos alunos das escolas bíblicas, que esta abertura desses selos iniciará então um período de 3 anos e meio, especificamente aí de sofrimento e de tortura para aqueles habitantes da terra. Este período é um período que acontecerá grandes catástrofes naturais, que acontecerá aí mudanças climáticas, coisas extraordinárias a qual nós não estamos acostumados a ver. Como, por exemplo, o primeiro selo, Apocalipse 6, 1 e 2, uma falsa paz é tipificada pelo cavalo branco. Aparece lá o cavalo branco que falará sobre esta falsa paz. O segundo selo, Apocalipse 6, 3, 4, fala de uma terrível guerra mundial. O terceiro selo, Apocalipse 6 e 5, fala de uma fome global que atingirá todo o mundo, em consequência da terrível guerra mundial. Também acontecerá nos últimos 3 anos e meio. O quarto selo vai falar da morte em grande escala decorrente dos flagelos anteriores. Aqui vemos com um cavalo amarelo, Apocalipse 6, 7 e 8. Então, cada cavalo simbolizará um acontecimento na grande tribulação. Isso está escrito a partir do capítulo 6 de Apocalipse. O quinto selo vai falar sobre os mártires são mortos no período da grande tribulação. Apocalipse 6, 9 e 11. Esses mártires são pessoas que, por exemplo, são desviados da casa do Senhor, que conheceram a Cristo, que conheceram o Evangelho do Senhor e conheceram as Sagradas Escrituras, sabiam que o arrebatamento da igreja iria acontecer. Quando acontece o arrebatamento, essas pessoas entendem que foi o arrebatamento que aconteceu. Então elas resolvem em seu coração, sabendo que tudo isso iria acontecer, que iniciaria então o período da grande tribulação, elas resolvem em seu coração, mesmo pagar com a morte, e não negar a Cristo, não receber a marca da besta, não receber o domínio do falso profeta e nem o domínio do anticristo, sabendo de todas as coisas que iriam acontecer, elas colocam em seu coração essa convicção que agora, a partir desse momento, a partir do arrebatamento da igreja, elas iriam sofrer grande tortura, grande tribulação, eles iriam passar por um período tenebroso na face da terra. E então elas resolvem a não abandonar a Cristo. Elas resolvem não abandonar a Cristo. Elas, então, são mortas pelo o anticristo e pelas pessoas que estão ali à sua volta, ou seja, pelas catástrofes naturais e tudo que acontece ali naquele local. Irmão Márcio, mas haverá salvação na grande tribulação? Sim, nós entendemos que sim, pela sua própria morte. Ela, então, entregará a sua vida à morte e, pelo amor de Jesus, para não aceitar a marca da besta e para não aceitar os domínios do anticristo, elas são mortas e então serão salvas. É o rabisco da colheita. Antigamente, a nação de Israel, na festa das colheitas, eles, quando era o tempo de colheita, eles colhiam então as primícias, os melhores frutos da colheita. Isso aconteceu quando nosso Senhor Jesus ressuscitou. A palavra de Deus nos diz que foram vistos alguns mortos quando Jesus ressuscita. Isto é, as primícias da colheita. No arrebatamento será a colheita geral. Será a colheita de todos aqueles que estão esperando este grande acontecimento. E quando finaliza esta colheita geral, na nação de Israel, eles voltavam lá e deixavam o resto da colheita, ficavam aquelas sobrinhas daquelas colheitas, para o povo mais pobre pegar e colher e comer, ou então, em alguma outra ocasião, aquele rabisco da colheita ser arrancado para algum determinado fim. Isso acontecerá também do mesmo jeito no arrebatamento, na grande tribulação, porque as primícias do que dormem é Jesus Cristo. Ele já ressuscitou e ele já está com alguns servos de Deus, é o que a palavra de Deus nos diz. E quando ele vier para arrebatar a sua igreja, haverá então a colheita geral, e aqui no período da grande tribulação, é o rabisco da colheita que será levado. Mas continuando aqui a nossa lição, o sexto selo
Apocalipse 6, 12 ao 17 diz que haverá tremor da terra em proporções globais, eclipse total do sol, a lua fica vermelha, as estrelas caem, o espaço sideral muda, os montes são arrasados e também os governantes da terra, os poderosos e os povos se escondem. Em o sétimo selo, que a palavra de Deus nos diz, Apocalipse 8 e 11, diz que tipifica o início das 7 trombetas, o início dos toques das 7 trombetas, que acontecerá também outras coisas sobrenaturais. Tá bom? O quarto ponto da nossa lição vai tratar sobre a marca da besta. Segundo a interpretação bíblica, no período da grande tribulação, aqueles que desejarem comprar alguma coisa só poderão fazê-lo mediante um sinal. A besta tem um sinal, o nome e número, que significa 666, que é Apocalipse 13, 17. Contudo, a Bíblia só revela o seu número simbólico, ou seja, nós acreditamos que no final da tribulação, que durante o período da grande tribulação, melhor dizendo, o anticristo implantará um sistema que somente quem receber este sinal é que poderá comprar ou vender. Ou seja, este sinal tem um número. Este sinal vai ter um número de homem, que é 666. O número 6 é o número de homem. O número 7 é o número da perfeição de Deus. Então o anticristo se manifestará e se revelará também através deste sinal. E as pessoas que estarão ali, as pessoas que eram desviadas da casa do Senhor, as pessoas que conheciam a palavra de Deus, vão entender que este sinal é o número da besta. Ou seja, por causa de várias situações, a palavra de Deus nos diz que será colocada ou na mão direita ou na testa, que também terá um número, que este sinal também impedirá das pessoas a fazerem compras, a fazerem transações comerciais. Será um sinal unificado, universal entre todos os povos. Então, quem não tiver sinal, será muito difícil essa pessoa sobreviver aqui na terra. E as pessoas entenderão que ficarem no período da grande tribulação, entenderão que é o sinal da besta. Então, essas pessoas que rejeitarem este sinal e que morrerem por amor ao Evangelho, conseguirão alcançar a salvação. Portanto, meus queridos irmãos, professores, alunos, este será um período de grande tribulação. Será um período em que nenhuma história humana, nenhuma história do mundo retrata este período. Possamos então estar vigilantes, atentos, em todo momento, para nós sermos arrebatados com Cristo e não passar por este período. Neste momento em que a terra passará por este período, nós estaremos celebrando as bodas do Cordeiro com o Senhor Jesus, que será o assunto da nossa próxima lição, a boda do Cordeiro. Este momento em que nós celebraremos este grande casamento com o Senhor nos ares. Infelizmente, a terra passará por este período tenebroso, mas a igreja de Cristo estará com ele. Portanto, continuamos estarmos vigilantes e orando a Deus para que Ele possa ter misericórdia de nós e nos levar juntamente com Ele no arrebatamento da igreja, tá bom? Gostaria aqui de mandar um alô, um abraço aqui ao nosso querido irmão jovem Michael Moreira. É um jovem de 16 anos que Deus levantou nesta geração para poder dar aula. Meu querido, Deus é contigo. Fique na paz do Senhor, tenho certeza que Deus vai te usar tremendamente nas aulas. Um grande abraço forte do seu irmão aqui da Escola Bíblica Dominical. E também a sua namorada, Samela. Samela também está aí participando, ajudando o nosso jovem Samuel a ensinar a esta geração a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que Deus tem abençoado a sua vida por esta atitude. Tá bom, meu querido? Fique na paz. E a todos, até a próxima aula, se Cristo Jesus nos permitir.